Amém? Agora olhe para a sua Bíblia. Vamos estudar, gente. Vamos estudar uma palavra aqui juntos? Vamos lá? Bíblia na mão. Se você não trouxe, tem aqui o telão. E olhe para a sua Bíblia. O texto diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e de Israel e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã, e disse esta a sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro, 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Até aqui, nós vamos fazer essa leitura até aqui. Alguém acredita que Deus quer falar aqui? Curva a sua cabeça, feche os olhos então, pede para Deus falar, use suas letras e pede mesmo, fala: Senhor, me dá uma palavra hoje. Vamos lá. Se você puder orar por mim, ora por mim. E pede mesmo a Deus que fale. Ore por quem está do teu lado aí, fala: Senhor, fala com essa pessoa que está do meu lado aqui. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece o nosso estado, o Senhor sabe toda a nossa estrutura, o Senhor sabe se há alegria, se há tristeza, o Senhor sabe se há paz, se há um incômodo, o Senhor sabe se há cansaço, se há um renovo de ânimo, o Senhor sabe todas as coisas na nossa vida, mas agora, da maneira como estamos, o que nós precisamos é uma palavra do Senhor. Fala conosco, torna bem fácil a Tua palavra. Em meio a essa agitação dentro em nós, aquieta a nossa alma e permita-nos ouvir a Tua voz e sair daqui dizendo: Deus falou comigo. Faz isso conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus quer falar com você. Ninguém disse amém, mas é isso aí. Amém. Eu contei essa história aqui logo que soube. Numa cidade nos Estados Unidos, uma pequena cidade dos Estados Unidos, apareceu vários e vários casos acima da média nacional de problemas nos rins, muitas pessoas, e foi assim um espanto por causa da quantidade de pessoas que ao mesmo tempo começaram a ter problemas nos rins, e então imediatamente foram verificar o que poderia estar acontecendo. Foram ao reservatório da cidade, porque descobriram que havia alguma coisa na água. E foram ao reservatório da cidade e não havia nada. A água estava em perfeito estado. Então demorou-se muito para descobrir que o problema estava na tubulação da cidade. Era uma tubulação velha, era uma tubulação já bastante antiga na cidade, que não houve manutenção, não houve limpeza, e aos poucos essa tubulação foi soltando pequenas partículas químicas e que começou a causar problemas nos rins das pessoas. Eu queria usar essa história que é verídica, isso aconteceu, e fazer um paralelo aqui conosco para a mensagem que eu gostaria muito de ministrar no teu coração hoje aqui. E esse paralelo é com a nossa própria vida. E nós verificarmos o que está acontecendo conosco e nós buscarmos cura para a nossa vida. Se você puder dizer amém, você diga: nós temos Deus. Amém. E nós temos do seu Espírito. Amém. Então nós temos água boa, mas a tubulação precisa de reparo.
O amém foi menor do que tem Deus, você viu? Crente é assim. Mas a tubulação precisa de muito reparo, precisa de muita limpeza. Razão por quê? E agora você começa a entender melhor, e você vai linkar melhor a palavra, a escritura. Razão porque a palavra de Deus, ela fala, Jesus fala assim: não pode, não é bom você pegar um vinho novo e colocar esse vinho novo numa vasilha velha. E ele explica o porquê. Ele fala sobre conservação. Não consegue conservar, né? Não é bom que faça assim. Então ele está explicando, um vinho novo, algo bom mesmo, necessita de uma vasilha nova. E eu estou fazendo paralelos conosco, a nossa vida. Há um vinho novo, há uma água fresca, há um fluir, rios de águas vivas na nossa vida. Há um poder de Deus a ser manifesto, há uma graça de Deus para a nossa vida. Mas a tubulação precisa diária e contínua, uma manutenção, uma limpeza, um confronto, precisa de cura. Quem pode dizer amém? Diga. Quantos querem mesmo que rios de águas vivas fluam da sua vida? Irmãos, isso será possível e vem água aí, mas é necessário mesmo uma tubulação limpa, curada, liberta, transformada. Razão porque Jesus vai transformar água em vinho. Você deve se lembrar, ele está num local e acabou o vinho, ele vai transformar a água em vinho, e ele não usa a vasilha aonde o vinho acabou, ele não usa, ele poderia muito bem pegar, aonde foi que acabou o vinho? E alguém diria, olha, aquelas vasilhas estão vazias. E ele poderia fazer algo tremendo ali. Não, ele vai e alguém apresenta para ele talhas, são vasilhas novas, são outras vasilhas, outra história, outra coisa. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Fala para alguém que está do seu lado assim: Deus quer escrever uma nova história na sua vida. Palavra de hoje, gente, que eu quero ministrar aqui, e eu vou correr para a gente ter um tempo maior aqui. Hoje de manhã tivemos um tempo muito gostoso, muito precioso de choro aqui na casa do Senhor. Palavra de hoje: o emocional e o espiritual. E o espiritual vai bem, obrigado. Mas o emocional, todos nós precisamos de cura. E eu gostaria que você percebesse, quem aqui... eu estou com 40 anos que eu entreguei minha vida a Cristo. Quem aqui lembra de estar numa igreja e na igreja se falava muito em conversão? Não se fala mais, você entende isso? Não se fala de converter, de se converter, né? Eu queria falar para você dessa necessidade. Há uma necessidade muito grande de nos convertermos, porque há uma água limpa. Há um poder de Deus vindo sobre nós. Há uma manifestação tremenda de Deus para nós. Mas a tubulação precisa ser limpa, precisa ser curada, precisa ser restaurada. Ela não pode mais ser uma tubulação velha, não conserva o poder de Deus dentro dela. E eu queria ministrar sobre isso, essa cura do emocional, de tal forma que o espiritual, ele venha mesmo e ele tem um efeito tremendo sobre a nossa vida. Nós não podemos reter o poder do Espírito Santo. Nós precisamos ser canal, nós precisamos ser, precisamos ser uma tubulação limpa, curada, precisamos ser. E eu queria então falar sobre isso aqui com você. Razão porque todos nós precisamos de libertação. Todos nós. Eu sei que você falar isso dentro de uma igreja, alguém vai dizer, mas crente tem que ser liberto? Claro, claro. Liberto de nós mesmos. Liberto dos traumas, libertos de uma formação errada, de uma bagagem errada, todos os dias, irmãos. O dia de ontem foi, meu irmão, seja liberto do que aconteceu e se abra para um novo dia, porque olha, preste atenção, amanhã será um novo dia sobre a sua vida. Dia que já está escrito no Senhor, mas será um dia novo. Meu irmão, ainda que tenha sido difícil, traumatizante, tenha sido doloroso, meu irmão, lava esse dia no Senhor, limpo, seja liberto de toda palavra lançada, de toda
e eu vou falar sobre isso aqui, de toda essa dificuldade que causa em nós, seja liberto, para que haja sobre a sua vida um fluir do Espírito. E é isso que eu quero falar, sobre esse emocional e esse espiritual. Eu gostaria que você hoje aqui, e se você estiver anotando, anote a importância de uma cura emocional. Anote isso. Anote a importância de sermos uma igreja curada emocionalmente. Sermos uma igreja trabalhada no nosso emocional, porque há uma água fresca a ser derramada na nossa vida, há um mover do Espírito Santo em nós, há um agir de Deus, Deus quer fazer. Essa é a história que eu li, e eu li uma parte da história. Se você já leu, eu quero dizer, Naamã foi curado. Essa história fala de um homem muito poderoso, um homem muito importante. Não era um homem qualquer não, ele era um homem muito útil. Era um homem valoroso, porém leproso. E nós sabemos já, e para nós como igreja é edificante demais saber, ele foi curado da sua lepra. Mas o processo, e o processo é que trabalha a nossa vida. O milagre, ele edifica, mas o processo, irmãos, é que trabalha a nossa vida, trabalha a nossa estrutura, trabalha quem somos, trabalha quem seremos, é o processo. E o processo passa por uma menina que não tinha ainda 14 anos. E agora eu vou criar um imaginário junto com você, e eu queria que você me acompanhasse. Porque essa menina, ela é tirada, ela é arrancada da sua casa, do seu habitar ali, ela é retirada dali. E talvez ela possa até ter visto seus pais passarem por uma humilhação, ou sei lá, até coisa pior ela possa ter visto, e eu não consigo, lendo ali, e a maneira como ela é levada para aquela casa, eu não consigo ver educadamente alguém chegar ali onde ela está, na terra dela, na casa dela, e pedir gentilmente a ela que o acompanhe. Então eu crio um imaginário comigo que essa menina pode até ter sido amarrada, e ela pode até ter sido arrastada, e ela então é levada e sem perguntar se ela quer, sem saber o seu nome, sem nada, e talvez até vendo chorar. E ela então é colocada no lugar para trabalhar para uma pessoa. E ela está agora nesse lugar para trabalhar para essa pessoa, e ela vê algo, e aqui começa um trabalhar emocional em nós, por uma razão, porque há uma manifestação tremenda do Espírito Santo. É aí que eu quero ministrar no teu coração. Não é apenas para que você seja melhor emocionalmente, é para que você seja uma tubulação, para que em você se manifeste o poder curador de Deus. Amém? Essa menina, ela olha e ela vê o dono dela, o patrão, o malfeitor dela, com lepra. Um emocional doente, e me permita falar assim, e talvez espere um pouco mais, eu vou explicar sobre isso. E nós não podemos ser esse tipo de igreja, não podemos ser, nós temos que ser uma igreja melhor, nós precisamos ser uma igreja curada. De certa forma, se nós não formos curados emocionalmente, assim, no emocional nosso, irmãos, nós somos capazes até de ser macumbeiros gospel. Porque, de certa forma, a gente não profetiza o mal, a gente roga o mal dos outros. E essa menina, talvez olhando para esse homem leproso, poderia dizer, e eu espero que você nunca tenha dito isso, a mão de Deus pesou. Ninguém mexe com o povo de Deus. Aqui se faz, aqui se paga. Nós não somos assim. Alguém pode dizer amém? Nós somos melhor que isso. Nós temos que ser. Nós precisamos ser um pouquinho melhor que isso. Nós precisamos olhar uma tubulação curada, uma tubulação que já foi humilhada, uma tubulação que já sofreu traumas, mas foi curado. E acredita que Deus pode curar outros.
E essa moça não tem nem 14 anos e vendo toda essa situação, ela não podia fazer isso, mas ela fez mesmo assim. Ela fala para esse homem leproso, ela fala para ele: olha, se o senhor pudesse ter, ainda que seja um rápido momento, se o senhor pudesse, assim, um minuto sequer, se o senhor pudesse apenas ver o profeta que tem lá na minha terra, eu acredito que o senhor seria curado totalmente da sua doença. Para esse homem foi muito forte ver aquela menina que não teria motivo nenhum para fazer algo de bom para ele, que não teria motivo nenhum para liberar a palavra profética, de abençoar, porque esse é o evangelho de Cristo, quando ele diz assim: eu porém vos digo, vocês falam que a mão de Deus pesou, eu porém vos digo algo diferente, curado, liberto. Quando ele vê aquela menina falar aquilo, ele acredita tanto que ele corre, e ele vai ao rei, e ele fala: olha, eu acredito, porque ela não tem motivo nenhum para me abençoar, não tem motivo nenhum para me ajudar, mas ela quer me ajudar, e eu quero ir lá. E ela foi, e ele foi curado, Eu quero contar outra história para você, está em João capítulo 5, versículo de 5 a 7. João capítulo 5, versículo de 5 a 7, diz assim: estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava deitado havia muito tempo, estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Essa história é muito conhecida. A Larissa me perguntou esses dias, aqui em Guará tem uma rua que tem pare em todos os lados. É igual uma rua que tinha aqui em Guará, que era proibido virar para todos os lados. Era a rua do arrebatamento. Que ninguém me ouça. Mas era uma rua que as placas todas diziam proibido virar. Então você parava ali e ficava olhando, né? Mas tem uma rua aqui em Guará que tem pare em todos os lados. E a Larissa fez essa pergunta para mim: pai, nesse caso, quem vai primeiro? Né? Não fique bravo com o que eu vou falar agora, hein? Eu disse: filha, aí é uma questão de educação. Porque se você chegou ali e já tinha um carro parado, é uma questão de educação isso, né? Essa história é mais ou menos isso. Esse homem falou para Jesus assim: não tem ninguém nessa condição que me ajude. Alguém aqui já assistiu a série Os Escolhidos? The Chosen, para os mais modernos. Eu aconselho, tá? Se você aceita um conselho meu, assista, vale a pena. Tem essa cena lá, muito bonita. Essa cena é muito bonita. Mostra esse aleijado, deitado no chão, deitado mesmo. E a água faz um borbulho e ele vai se rastejando, vem alguém, pisa nele, pisa em cima dele e pula dentro da água. É uma cena difícil de ver até. E ele fala isso para Jesus: eu não tenho ninguém, porque sempre tem alguém antes de mim. Eu queria fazer uma pergunta para você entender como é que o nosso emocional precisa ser curado. Alguém aqui acredita
que um doente, uma pessoa que está doente, está passando um problema, uma luta, está enfermo, está ali naquele lugar ali, está esperando o seu tempo, está esperando o agir de Deus na sua vida, está esperando, sabe que uma hora vai acontecer e tal, e a água borbulha ali, e essa pessoa doente vê esse homem e nota que ele já está ali primeiro, ele já está ali mais tempo, ele já estava ali o ano passado, ele já estava ali o ano retrasado, ele já estava ali há 10 anos, ele já estava lá, e alguém nota, e mesmo doente, não sei se você acredita nisso, mesmo doente, essa pessoa um pouco melhor que ele, pega esse homem e o joga na água, e ele é curado, diga amém. Ok, essa pessoa doente que o jogou dentro da água, alguém acredita que essa pessoa também é curada? Esse é o nosso emocional, tem que ser tratado. Há uma cura para você, apenas abençoando outros. Há uma cura para você. Há um milagre na sua vida, apenas permitindo que você seja uma vasilha nova, aonde Deus deposita vinho novo. Preste atenção, Deus tem trabalhado isso com a nossa igreja, e não é de agora não. Se você quiser dar uma olhadinha nas palavras que o Senhor tem dado a esse lugar, você vai ver, Deus está querendo nos dar um coração melhor. Deus está querendo tratar conosco, Ele está querendo que a gente seja melhor, que a gente aprenda algo para ser uma tubulação melhor, porque vem água aí, e são águas do Espírito. Mais uma história, rapidamente aqui, Lucas capítulo 5, versículo 18, palavra de hoje, o emocional e o espiritual. Lucas 5, 18 a 20. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele, e não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado e entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio, diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. Eu contei primeiro a história de Naamã para você e falei da menina, da ação da menina, uma menina humilhada, uma menina levada sem a sua vontade. Contei a história de um homem que ele mesmo falou: não tem ninguém aqui bom, não tem ninguém aqui curado, então todos aqui estão doentes. E eu estou aqui há 38 anos, porque aqui é um lugar de doentes, não é um lugar de gente curada. Então sempre tem alguém que vai na minha frente, que vai estar em melhor estado do que eu. E agora eu estou te contando uma outra história, e eu acredito que essa história revela muito nós como igreja, porque esses homens, eles decidem fazer o bem, decidem ajudar uma pessoa que não tem condições, mas preste atenção, nós precisamos estar curados até para isso, para viver essa obra extraordinária de Deus, estar com um coração melhor, estar com um coração que suporta mais, um coração que releva, um coração que não importa, um coração que não desiste. Fale amém, fale, não desista, não importa, não, mas falaram, eu sei que falaram, mas não desista, mas meu irmão, continue, Deus está curando o teu coração, porque através do teu coração vão passar águas que vão curar pessoas, águas fluir de rios de águas vivas, vão passar da tua vida, em nome de Jesus. E esses homens chegam, e eu quero mostrar para você o que é um coração curado, o que é um emocional curado. Esses homens chegam, havia uma casa lotada, a igreja estava lotada, não tinha estacionamento, a equipe de Jesus não organizou, e eles chegaram lá, não tinha como entrar, e o emocional naquela hora, quem está com emocional não muito bom, só reclama. Só reclama. E alguém poderia falar assim: vamos embora. E reclama, mas eles não reclamaram. Eles deram um jeito de transformar aquela situação num milagre. Eles não olharam para a dificuldade, eles não olharam para nada daquilo. O que importa é que hoje alguém vai ser curado. Importa que Deus vai manifestar poder. Apesar de nós mesmos, apesar da nossa estrutura, apesar do que está acontecendo até conosco mesmo, Deus vai fazer um milagre. E eles então sobem, tiram o telhado, descem. Talvez alguém tenha falado alguma coisa, porque sempre vão falar.
Sempre vão falar. Apesar do que fala, você não desce. Por que está? Desce. E diz a Bíblia, e Jesus vendo isso, vendo essa fé, vendo essa cura que já aconteceu, porque aconteceu uma cura ali, aponta para o paralítico e fala para ele: você está salvo, seu pecado foi perdoado. Aí alguém falou: mas e a cura? Não, a cura já aconteceu. Já houve cura na vida de alguns homens. Eu queria estudar algo com você e eu termino essa palavra de hoje. Eu quero falar como funciona esse processo de cura emocional na nossa vida e que é necessário, ok? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar com você, mas antes eu queria fazer uma pergunta aqui. Quando eu orava e estudava essa palavra, e eu começo bem cedo estudando essa palavra, passo o dia no sábado, acordo bem cedo. E eu confesso que eu sei que Deus quer fazer algo com você hoje aqui. Eu tenho essa certeza. Quem está aqui, hoje aqui agora, já foi humilhado? Engraçado, quem é humilhado não tem coragem de levantar a mão inteira, né? Levanta a mão, quem foi humilhado? E você sabe o que é humilhado? Quer que eu diga o que é humilhado? Humilhado é jogar no chão e pisar em cima. Deus quer curar você. Mas me permita falar assim, sem aquela, assim, os humilhados serão exaltados. Isso é real, isso é verdade. Mas eu queria falar de uma outra cura. Deus quer curar você. E mesmo assim como você está, vai passar rios sobre a sua vida, que vai abençoar outras pessoas. Não vai te fazer melhor que ninguém. Apenas uma tubulação, só isso. Amém? Vamos lá. Primeira coisa, gente, palavra séria isso aqui, vamos lá. Nascer do Espírito. João 3, 6 e 7. É necessário isso, igreja, é necessário. Isso é muito importante, muito importante. O que é nascido da carne é carne. Olhe para mim. Vai produzir obra da carne, vai produzir fruto da carne. É normal, é natural, é o que todo mundo diz, mas todo mundo é assim, porque é carne. Mas no meu lugar você faria o quê? Porque é carne. Mas o que é nascido do Espírito produz algo diferente. E é isso que eu quero ministrar aqui. Diz assim: o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Agora olhe para mim. Todo dia, até aquele glorioso dia, todo dia a igreja recomeçar, nascer de novo. Olhe para mim. Estar numa igreja, fazer parte de uma igreja, servir numa igreja, estar envolvido, não quer dizer que você nasceu do Espírito. Quer dizer que muita coisa melhorou na sua vida. Por exemplo, tem muitas pessoas que vieram para a igreja, o corpo dela melhorou. Olha para a pessoa do lado e fala assim: o seu melhorou. Mesmo que seja mentira, gente, eu abençoo você hoje. Eu abençoo você hoje. Mesmo que você, por favor, não faz aquela cara, gente. Imagina você falar para a pessoa assim. Fala algo, vai. Fala para a pessoa: melhorou, melhorou, melhorou. Você está com brilho. Fala assim: você está com brilho. Vamos lá, gente, é sério, gente, vamos lá. Nossa, um solteiro, assim, a menina vira para ele e fala assim: você está bem? Gente, na hora, se o cara é esperto, na hora pede. É que tem gente que é lerdo pra caramba, mas vamos lá, vamos embora, bora gente, bora aqui, vamos lá. O pastor tem que ensinar tudo, né? Vamos embora, vamos lá, gente. Por quê? Porque a pessoa fumava. Aí você fala assim: pastor, fumar é pecado. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando que fumar é uma atitude destrutiva. Vai comigo à casa de repouso, não pode falar mais asilo. Vai comigo à casa de repouso, eu aprendi isso, viu?
Vai comigo à casa de repouso e você vai ver alguém ligado a um tubo de oxigênio. E sabe o que a pessoa vai falar? Filho, eu fumei 30 anos. Pô, se você não aprender com isso, né? A pessoa veio para a igreja e ela tinha um hábito de beber e de se embriagar. E aquilo foi afetando a vida dela. E agora ela parou. Ela usava drogas e agora ela não usa mais droga. Ela tinha uma vida destrutiva, andava com gente ruim, tinha uma vida, não era regrada, não tinha um comportamento. Agora ela tem e é saudável. Por isso que você está sentado do lado de alguém dentro da igreja, que ela melhorou, ela está bonita. Quem pode dizer amém? Amém, melhorou. Quer dizer que ela nasceu do Espírito de novo? Não sei. Por exemplo, quantas pessoas vieram para a igreja, a vida melhorou, era desorganizado, era enrolado financeiramente, começou a aprender, começou a dar ouvidos, começou a ver, começou a olhar e falar, não, chega, vou organizar minha vida, vou viver melhor, né? Vou ter outras atitudes, e a vida melhorou, e hoje a pessoa está mais alegre, está mais feliz, está liberta de algumas coisas. Isso quer dizer que ela nasceu do Espírito? Não, né? Até que ela permite uma ação do Espírito Santo, numa entrega total, e ela então sujeita o emocional dela, ela submete o emocional dela a uma ação do Espírito Santo. E aí, no lugar desse emocional que grita por causa de uma dor, e nós vimos esse grito hoje aqui pela manhã, uma dor, no lugar dessa dor, tem o fluir de águas vivas do Espírito Santo. Eu estou explicando para você algo maravilhoso. Quando Jesus foi, Ele deixou conosco esse poder, o poder do Espírito Santo. É um poder curador, restaurador, libertador. É um poder que todos nós da igreja, nós precisamos nascer desse Espírito, o Espírito Santo de Deus. Razão porque muita gente dentro da igreja, gente boa, gente que nós gostamos, estão na igreja há tempo, mas tem dificuldades. E são dificuldades que, se o Espírito Santo governasse, se o Espírito Santo dirigisse, seria algo normal, seria um fluir de água, seria passando por você, além de você, mesmo você não querendo, porque é obra do Espírito, não é sua. Razão porque pessoas têm dificuldade de perdoar, e aí dentro da igreja tem que ter seminários sobre perdão, congressos sobre perdoar, tem que ter explicações sobre... Gente, se há uma ação do Espírito Santo, Ele quebra você, Ele domina você, Ele subjuga você, mesmo não querendo. O Espírito Santo te leva a essa ação libertadora, de dizer, eu perdoo. É um grito na alma, é um rasgar de uma dívida. Alguém acredita nisso? Mas isso é obra do Espírito, não é da carne. Não adianta eu querer te ensinar, te dar instruções. Olha, meu irmão, porque se não for o Espírito Santo, por isso que Deus fala com Saul e diz, Saul, se o Espírito Santo se apoderar de ti, tu serás outro homem, outra pessoa. Porque o normal, o mal que eu não quero eu faço, e o bem que eu tanto desejo eu não consigo fazer. Mas sempre que vem águas do Espírito sobre a minha vida, ela produz rios de águas vivas. É obra do Espírito. Igreja, eu estou pregando algo para você. Busque, clame por uma ação do Espírito Santo na sua vida. Hoje mesmo, Espírito Santo, cura-me, liberta-me, transforma-me. Outra coisa, isso que eu vou falar aqui é algo do qual eu tenho isso na minha vida, então eu reparto com você.
É necessário nesse processo de cura emocional, como crentes, irmãos, por favor, eu não estou falando de alguém que está lá fora e que tem uma vida secular lá fora, que não tem nada a ver com o Evangelho. Eu estou falando do Evangelho, da graça do nosso Senhor. Eu estou falando de um povo, o povo de Deus. Eu estou falando de nós dentro da igreja. Nós temos que ter, isso é necessário ter. Nós temos que ter pessoas que falam na nossa vida. Pessoas que, assim, irmãos, são ministros de Deus na nossa vida. São pessoas que caminham conosco. São como ferro com ferro se afia. São pessoas que muitas vezes nos confrontam. São pessoas que muitas vezes olham para nós e querem o bem nosso. E falam coisas para nós, são necessárias. E que querem o nosso bem. E você só vai melhorar, e eu falo como igreja, eu falo como convertidos, eu falo como evangélicos. Meu irmão, você tem que ter pessoas na sua vida que peguem você pela mão e andem com você, caminhem com você e ministrem na sua vida. Alguém pode dizer amém? E é tudo que nós não queremos. Nós só queremos vir num lugar, ouvir o que tem que ouvir e sair. Não, meu irmão, não há conserto. Eu vou contar essa história para ir um pouquinho mais rápido. 1 Samuel, capítulo 25, eu vou contar essa história. A importância de você ter pessoas na sua vida. Pessoas que são boca de Deus para a nossa vida. Eu não sei que palavras usar, assim, eu vou usar a palavra, são anjos que Deus colocou na nossa vida. São pessoas que nos amam. Você tem alguém assim? Por favor, dá um sinal que você tem alguém assim na sua vida. Pastor, sabe como é bom quando aquela pessoa me liga? Quando é bom quando... hoje eu recebi mensagens de pessoas que meu Deus do céu. Porque geralmente você ouve o que você não quer ouvir. Mas você ouvir alguém mandar uma mensagem para você, gente que muitas vezes você nem espera, e manda uma mensagem, puxa, cura a sua alma. Nós vamos ter gente assim na nossa vida. Vamos ter pessoas que falam para nós, nos edificam, nos formam, nos colocam de pé. A Bíblia fala, é bom ter isso, porque se cai, alguém levanta. Sempre alguém derruba, mas sempre alguém levanta. Eu vou te contar essa história. Davi estava num processo, ele estava fugindo. E ele foi pedir pão, porque estavam muitos dias andando e ele foi pedir pão a uma casa. Nessa casa, essa família, ele ajudou muito, muito, não é pouco não, ele ajudou muito. E tanto que o relato de quem viu, falou, disse, Davi nos ajudou muito. E para traduzir essa ajuda, falou, para você ter uma ideia o quanto ele nos ajudou, ele foi para nós como muro, de um lado e de outro, e nós trabalhávamos em paz apenas porque Davi e o seu exército estava conosco e nos ajudou muito. Davi precisou, foi até essa casa e pediu pão. Você poderia nos ajudar com pão? O homem daquela casa não deu pão e ainda falou coisas difíceis de ouvir. Você já ouviu coisas difíceis de ouvir? Como é que você fica quando você ouve o que você não quer ouvir? Quer ver? Deixa eu perguntar. Alguém já saiu de casa possuído porque ouviu coisas que não queria ouvir? Eu imagino você dentro do carro, dirigindo. Se for automático então, e você está dirigindo e você ouviu o que você não queria ouvir, mas você ouviu. E você dentro do carro, curado emocionalmente, aleluia. E você dentro do carro, depois de ter ouvido tudo que você ouviu, você falando, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que a graça de Deus e tal. Eu imagino você falando, quem olha para você dentro do carro, vê até uma glória relucente dentro do seu carro. Seu carro até os pisca-alerta, assim, então que você está na bênção. E você
Começa a cantar o hino, aleluia, né? Eu imagino, gente, que eu já me vi dentro do carro, depois de ouvir coisas, e começar a falar, não é possível. E aí você começa a falar aquelas coisas que só a crente fala, mas deixa estar. A mão de Deus vai pesar. Falou do ungido de Deus. Do ungidão. Ai, ai, ai. Meu Deus. Eu não sei se mais alguém tem que pedir perdão, mas eu tenho que pedir perdão. Perdoa, Senhor. Perdoa, né? Davi, quando chegou a notícia que o cara não ia dar pão, Davi fez o que nenhum de nós faz, né? Davi, ele foi possuído. E ele falou assim: hoje ninguém deita, ninguém dorme, até que a gente mate todos dessa casa, incluindo criança. Hoje vai ser extermínio. Hoje nós vamos mostrar quem é. E ele foi, gente. E aí entra em cena uma mulher que eu estou estudando, maravilhosa. Chama Abigail. Que mulher extraordinária. Que mulher curada. E essa mulher, então, ela sem falar com o marido, sem falar com ninguém, ela vai na frente, pega pão, e corre na frente, vai na frente, chega lá diante de Davi. Eu estou vendo mães ali, precisava alguém lá orientar o fraudário, se o fraudário, seria bom, o fraudário, eu estou vendo mães que precisam de ajuda ali. Desculpa, gente, me perdoa. E ela chega para Davi. Isso é coisa de gente curada, gente, não tem como. E ela se humilha mais ainda. Mas no nosso conceito, quem foi humilhado será? E a gente quer isso. Mas ela se humilha um pouco mais ainda. Ela se joga no chão. E ela fala assim: não culpe ninguém por esse erro. Olha, gente, coisa mais linda. Culpe a tua serva, fui eu que errei. Eu não sabia que o Senhor precisava disso. E ela ali com o coração curado ali naquela hora, mas por favor, perdoa. Quando ela faz isso, Davi, naquela hora, olha para o céu e fala: louvado seja Deus por sua vida. E ainda fala assim: e bendita é você. Porque se não fosse você na minha vida, eu hoje teria feito uma loucura. E eu fico imaginando quantas vezes nós fizemos loucura, porque não tínhamos uma pessoa na nossa vida que fizesse algo, falasse algo. Eu fico imaginando. E ele fala assim: porque eu juro para você, que se não fosse você, eu teria matado todos da sua casa. E está escrito assim: inclusive as crianças. Puxa, que tragédia seria isso. Você entende como é importante, gente, nós assim, como um corpo, como igreja, ter gente na nossa vida. Vai dizer para mim que você nunca ficou possuído de raiva, de transtorno, de querer fazer algo, uma loucura, até que Deus, porque você permitiu, claro, Deus coloca alguém do seu lado com uma palavra só, e essa palavra muda tudo. Tudo. Fala para alguém que está do seu lado assim: você é uma pessoa muito importante. Olha, para quem foi humilhado, para quem já passou por traumas, essa palavra é sensacional. Você pode falar de novo? Você é muito importante. Ok. Vamos lá. 3, vamos lá.
o processo de cura do emocional, né? Passa por isso. Passa por esse nascer do Espírito, tem que ser obra do Espírito. Senão você vai estar numa igreja, vai ficar muito tempo na igreja e nunca vai viver isso. Vai sempre viver o que é normal, para todo mundo, é normal. Mas quem nasce do Espírito experimenta coisas que só o Espírito produz, né? Ter pessoas que falam na nossa vida, né? Paulo fala para Timóteo: Timóteo, ensina os outros, seja isso para a igreja, seja isso, se tu o padrão dos fiéis, ajude os mais velhos, os mais novos, as mulheres, os moços, ensina, fale. Nós temos que falar na vida dos outros, né? Terceiro, conhecer a palavra. Conhecer a palavra. Josué 1:8 diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, e então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Olhe para mim aqui só um minuto só. Josué, ele teve uma experiência de ver Moisés num dos melhores momentos espirituais da sua vida. Então o contato espiritual da vida de Josué era maravilhoso. Para você ter uma noção do que eu vou falar do mundo espiritual agora, Josué via quando Moisés entrava na tenda, a glória de Deus descia sobre aquele lugar. Alguns que viam falavam dessa Shekinah, dessa glória que tomava aquele lugar, e ele ali ficava olhando e vendo aquilo. Eu imagino até que se ouvia voz, porque a palavra diz que Deus mesmo dizendo com Moisés: falo eu cara a cara, boca a boca. E eu fico imaginando quantas vezes talvez Josué ali de pé, próximo à tenda, próximo desse mundo espiritual, dessa realidade espiritual, viu e ouviu coisas extraordinárias. Quem acredita nisso? Só que Moisés morre, e aí se revela um emocional. Josué está chorando 30 dias já, e não passa. E aí vem a palavra de Deus para ele, e a palavra de Deus para ele é essa: sabe aquele espiritual que você viu? Sabe aquela realidade espiritual que você sentiu? Vou te levar lá. Medita na palavra dia e noite, porque ela vai curar você. Ela vai formar em você uma outra pessoa, pronta para viver aquilo. Porque não é qualquer um que vive aquilo. Quem vive aquilo tem que ser alguém que é uma tubulação limpa. Você pode dizer amém? Por último, e é onde eu creio que Deus quer nos conduzir aqui essa noite, Deus quer nos levar aqui essa noite. A palavra de hoje é o emocional e o espiritual. Gente, Deus quer curar o seu emocional. Deus quer curar. Todos nós, irmãos, pode ter sido ontem, pode ter acontecido algo ontem, ou pode ter acontecido algo já faz muito tempo. Mas todos nós temos uma dor emocional, que se nós não permitirmos uma cura emocional, um tratar emocional pelo Espírito de Deus, tem uma água vindo, mas ela não passa. Aliás, não é bom que ela passe, porque é uma enfermidade do emocional. Eu perguntei, eu sei que, e até foi bom você não ter feito isso, você não viu quantas mãos se levantaram aqui de gente que foi humilhado. E eu vou dizer para você, é uma dor isso, ser humilhado. É uma dor. E a igreja, irmãos, ela não é vingativa, ela é curadora. A igreja não é um lugar de gente que foi roubado, humilhado, retirado, e que agora, porque agora tem Deus e agora está bem, agora os outros vão ver. Não. A
A igreja é um lugar de gente que continua sendo curado. Todo culto, uma cura. E às vezes a cura funciona assim, deixando o outro ser curado na frente. Vai você. Mas e você? Deus está tratando comigo. E até que se cumpra tudo, Ele vai me sustentar e eu vou viver. E Ele vai guardar a minha vida. Eu sei que a minha cura virá. Todos nós temos que ser curados de palavras. Gente, palavra fere como faca. Palavras ferem como tiro. Falar que você fez, tal, palavras são doloridas, mas tem cura. Quem pode dizer amém? Tem cura. Salmo 147, 3 diz assim: Ele cura, olha gente, olha que cura. Ele cura os que têm o coração partido e trata dos seus ferimentos. Ele está aqui hoje. Ele está aqui para curar você hoje. Eu li a história de Naamã e eu peguei a parte dela, mas tem um final dessa história e é lindo, gente. É lindo demais. Porque eu imagino quem estava à beira do rio, vendo um homem leproso entrar dentro do rio, deve ter sido uma cena forte. E eu imagino quem ficou ali olhando e vendo aquele homem entrar lá, porque uma menina falou algo, e o profeta falou algo, e há um processo de cura. E ele entra e ele mergulha uma vez, e quando ele levanta não tem nada, está doente. E ele abaixa de novo e levanta, não tem nada, está doente. Até que na 7ª vez ele foi curado. E eu queria falar dessa cura porque ela é integral, ela é maravilhosa, essa cura. 2 Reis 5,14, eu termino com esse texto, diz assim: Então Naamã concordou e obedeceu às palavras do profeta, foi até o rio Jordão e mergulhou nas águas 7 vezes, conforme as palavras do homem de Deus, e foi purificado. Depois do 7º mergulho, viu que a pele do seu corpo estava completamente limpa, sem nenhum sinal de lepra. Mas não é isso que eu quero falar. O que eu quero falar é esse final. A cura emocional, ela tem esse poder, esse poder aí, que é isso que eu quero falar. Quem foi que falou para ele do profeta? Uma criança, uma menina. Esse poder emocional de curar nos faz nascer de novo. E ele ficou como o de uma criança, curado, novinho. O que passou, passou. O que aconteceu, aconteceu. Sabe quem eu sou hoje? Curado. A pele fez nova, a alma fez nova, o espírito fez novo. E eu prego isso em nome de Jesus, porque vem águas aí, águas purificadoras, águas que curam, águas que libertam, águas que transformam. Vem um rio de águas vivas aí. E nós só estamos preparando nossa tubulação, porque vai haver uma manifestação do Espírito tremenda, em nome de Jesus. Amém? Curva sua cabeça.